O TSE veta postagens do deputado André Janones que associam o presidente Jair Bolsonaro a Roberto Jefferson. Os detalhes de Brasília com Yasmin Costa. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, determinou a retirada de conteúdos que relacionam o ex-deputado do PTB, Roberto Jefferson, a Jair Bolsonaro como um dos coordenadores da campanha do presidente à reeleição. As publicações foram feitas pelo deputado André Janones. A decisão de Moraes atende a um pedido da coligação pelo bem do Brasil de Bolsonaro. Moraes determinou que as redes sociais e o próprio Janones removam imediatamente as postagens sob pena de multa diária de R$100 mil. O parlamentar também não pode promover novas manifestações sobre o tema, sob risco de multa no mesmo valor. O presidente do TSE afirmou que as publicações se descolam da realidade por meio de inverdades e suposições para induzir o eleitorado negativamente a crer que Roberto Jefferson seria o coordenador da campanha de Jair Bolsonaro e que o candidato teria manifestado apoio aos atos criminosos cometidos por Jefferson no domingo. Ao justificar o pedido de remoção do conteúdo ao TSE, a coligação que representa o presidente da República afirma que as postagens de André Janones sobre o assunto são sabidamente falsas porque Roberto Jefferson não é nem nunca foi sequer informalmente coordenador da campanha do presidente Jair Bolsonaro e, evidentemente, o presidente nunca manifestou apoio aos atos criminosos cometidos contra a Polícia Federal. Pelas redes sociais, Janones criticou a decisão, mas disse que vai cumprir a determinação da Justiça. A decisão ainda cabe recurso. Bom, conosco nessa manhã, comentando as principais notícias do dia. Olá e bem-vindos, Roberto Mota e Amanda Klein. Amanda, algumas decisões do TSE vêm causando polêmica nesse ano. Acerta o tribunal nessa de proibir essa associação nas postagens de Janones? Bom dia, Adriana, Mota, Thiago, bom dia à nossa audiência da Jovem Pan. Adriana frisou a minha imagem bem na sua pergunta, mas acho que entendi. Essa postagem, especificamente de André Janones, obviamente é mentirosa. Roberto Jefferson não é nem nunca foi um dos coordenadores da campanha de Jair Bolsonaro. Mas, por outro lado, são fartas as ligações que o vinculam ao presidente da República, Roberto Jefferson, por mais que a campanha bolsonarista tente fazer essa dissociação entre os dois, é um aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro. Declarou esse apoio assim que o presidente formou a sua base aliada, há cerca de 2 anos, pouco mais de 2 anos, tentou transformar o PTB no primeiro partido verdadeiramente conservador do Brasil, nas palavras de Jefferson, e convidou o presidente da República para que se filiasse ao PTB. Inclusive, ele nos revelou isso, nos contou em entrevista ao Direto ao Ponto. Eu participei da bancada, conduzido pelo nosso amigo jornalista Augusto Nunes, e ele falava desse projeto de transformar o PTB nesse partido conservador, em ampliar o partido, mas deu errado, foi um tiro na água, tanto que o partido elegeu apenas um deputado federal e deve se fundir nos próximos dias a outro partido, o Patriota. Toda a operação que envolveu a prisão de Roberto Jefferson foi desastrosa e também considerada desastrosa pela campanha bolsonarista. Demorou muito para fechar o cerco contra o ex-deputado, mesmo depois dele ter atirado 50 vezes tiros de fuzil e arremessado 3 granadas contra a Polícia Federal. O primeiro momento foi de bug na blogosfera bolsonarista, os apoiadores do presidente não sabiam como reagir. A primeira postagem do presidente também foi considerada desastrosa, porque por um lado condenou a ação de Jefferson, mas por outro lado voltou a falar no inquérito supostamente legal, capitaneado pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Depois o presidente, mais tarde, à noite, teve que postar um outro vídeo dizendo que quem atira contra policial é bandido, e os apoiadores de Bolsonaro ficaram completamente perdidos e demoraram a achar uma única resposta coordenada ao ataque perpetrado por Jefferson. Ficou muito claro que o ex-deputado fez tudo de caso pensado, o que ele queria, né, o que ele imaginava, e várias fontes foram fazendo essas ligações, essas associações. Ele quer criar mais um fato
para que aquele caso narrado, do qual a própria Jovem Pan foi vítima de censura, ataques à liberdade, ele queria encabeçar como se ele fosse personificar na forma de um mártir esse discurso da liberdade. Ele fez um vídeo muito provocativo, sendo que cumpria medidas cautelares porque estava em prisão domiciliar, xingando das palavras mais chulas possíveis a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal. Ele sabia que isso faria com que fosse preso novamente, com que essa prisão domiciliar fosse revogada e que ele voltasse para a cadeia. E ele esperava a Polícia Federal para cumprir esse mandado de prisão. Só que ninguém imaginava, e aí ele queria se colocar como um mártir da liberdade, né? Alguém que fosse preso por causa dessa censura ou do inquérito supostamente ilegal de Alexandre de Moraes. Só que ninguém contava que ele fosse atirar e arremessar granadas contra a PF. Aí todo esse discurso simplesmente se desmanchou, se desmoronou no ar, porque ficou insustentável. Ninguém pode defender alguém que atire contra policiais cumprindo um mandato de prisão. Toda essa narrativa foi água abaixo e agora o presidente Bolsonaro e a campanha dele se vê nesse momento difícil, na semana derradeira, na reta final, na última semana do primeiro turno, tendo que gastar muito tempo de campanha desvinculando a imagem do presidente Bolsonaro, do Roberto Jefferson, e todos nós sabemos que isso é impossível. Bom, Roberto Mota, desde ontem a gente está falando sobre esse caso aqui no Jornal da Manhã e está mais claro qual que deve ser ou pode ser o impacto de tudo isso na campanha do presidente Jair Bolsonaro? Bom dia, Adriana, bom dia, Amanda, bom dia, Tiago, bom dia, nossa audiência. Tiago, eu sou contra esse conceito de fake news, já expliquei várias vezes aqui. Eu não acredito que a sociedade precisa ter uma polícia do discurso, um fiscal do que a gente diz. E quando nós temos esse fiscal, essa fiscalização nunca é totalmente justa. Geralmente ela é assimétrica. O resultado é o que os nossos espectadores e ouvintes estão percebendo. Alguns comentaristas da Jovem Pan podem dizer o que lhes passa pela cabeça. Eu, por exemplo, como outros, tenho que medir as minhas palavras. Então, eu vou falar aqui com extremo cuidado. Roberto Jefferson surgiu na vida pública pelas mãos do Partido dos Trabalhadores. Roberto Jefferson foi o delator que denunciou o escândalo do Mensalão. Realmente há muito estranhamento nessa história do Roberto Jefferson. Vários juristas já explicaram vários aspectos estranhos dessa história. É muito estranho que essa história tenha acontecido 2 semanas antes das eleições. É muito estranho vários aspectos do cumprimento dessa ordem de prisão, é muito estranho essa ordem de prisão. Os juristas que falam aqui na Jovem Pan já explicaram em detalhes as coisas estranhas que acontecem nesse episódio. O meu posicionamento em relação a isso foi exatamente o posicionamento do presidente da República. Repúdio total, não se admite nenhuma atitude como a que o Roberto Jefferson tomou. Geralmente, quem aplaude esse tipo de atitude é o pessoal da esquerda. Nós já comentamos inúmeras notícias aqui sobre crimes e sobre como a esquerda está sempre do lado dos bandidos e atacando a polícia. Nós já comentamos inúmeras notícias aqui em que a primeira reação dos comentaristas de esquerda é atacar a polícia. É interessante ver que, nesse caso, estão todos do lado da polícia. Então, eu termino meu comentário dizendo o seguinte: parabéns, finalmente, nunca é tarde para assumir a posição certa. A gente vai continuar falando sobre a corrida presidencial aqui no país, também com análise dos nossos comentaristas. Jornal da Manhã são 7h24. Repita. 7h24. Para você que está na nossa rede de rádios, já voltamos com a programação normal depois da propaganda partidária obrigatória. E a gente continua falando do caso de Roberto Jefferson com os nossos comentaristas, analisando todas as posições, os posicionamentos, as repercussões aqui no Jornal da Manhã com os nossos comentaristas, acompanhando também o dia a dia da campanha dos candidatos à presidência da República e aos governos dos estados, todos os detalhes na nossa programação. 7h25 agora. Repita. 7h25. Esse é o Jornal da Manhã. Você que está na rede de rádios, agora voltamos com a programação normal, depois da propaganda partidária obrigatória.
Conosco nessa manhã também, trazendo seus comentários, bem-vindo Ricardo Salles. A gente está analisando essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que está falando bastante sério, hein, Salles? Se Janones seguir postando nas redes sociais falas que dizem... postagens sobre Roberto Jefferson ser um dos coordenadores de campanha de Jair Bolsonaro, ou dizendo que o presidente apoiou o ataque do ex-deputado Jefferson contra a Polícia Federal, ele vai ter que pagar R$100 mil por cada nova manifestação sobre o assunto. Pois é, o Janones tem feito reiteradamente disseminação de informações sabidamente falsas, mas, ao contrário da esquerda, nós sabemos que, ou pelo menos defendemos, que o direito à informação permite que ele faça isso e logo em seguida seja responsabilizado, sem censura prévia, né? Quer seja a Jovem Pan, ao Danones ou a qualquer outro brasileiro. Nós somos contra a direita que prestigia a liberdade, não concorda com a censura prévia em qualquer hipótese. Nesse caso do Roberto Jefferson, é interessante pelo seguinte, ele foi, no início do mandato do presidente Bolsonaro, se aproximou do governo, tentou, de alguma forma, participar do governo, colocou o PTB, de certa maneira, próximo ao governo, mas, ao longo do tempo, as suas atitudes de destempero, né, de colocações fora do tom e, obviamente, num crescente, desde aquelas fotos empunhando armas e tudo mais, foram fazendo com que ele se tornasse uma persona não grata dentro do Palácio do Planalto. As pessoas estão dizendo que ele é muito próximo ao presidente. Não, ele foi muito próximo ao presidente no início do mandato. Ele já não é próximo ao presidente há muito tempo. Ao contrário, o próprio Roberto Jefferson e o presidente têm uma demanda judicial de um contra o outro, a questão de 9, 10 meses atrás, no qual ele ofendeu a honra do presidente da República e, portanto, levou ali um processo judicial contra si. Esse caso mais recente, em que ele proferiu xingamentos e comparações a respeito da ministra Carmen Lúcia, foi totalmente repudiado pelo Palácio do Planalto, pelo presidente Bolsonaro. E esse outro episódio, então, que foi o ataque aos policiais federais, que foram cumprir uma ordem judicial, ordem essa bastante duvidosa do ponto de vista do mérito, mas ainda assim uma ordem judicial. E os policiais que a cumprem não têm culpa de terem recebido uma ordem judicial indevida. Não é? Então, de certa forma, é injusto dizer que o Roberto Jefferson é próximo ao presidente, faz parte da campanha do presidente. Não faz, não é verdade. E, ao contrário, ele está cuidando da sua visão. Se ele fosse alguém preocupado com o presidente, não estaria criando toda essa onda de constrangimentos, desde lá de trás, depois desse xingamento a Carmen Lúcia e depois agora esse ataque aos agentes que estavam cumprindo o mandado judicial, ainda que de cunho de mérito duvidoso a decisão que estava sendo cumprida. Então, tudo isso mostra que ele não está preocupado com a eleição do presidente Bolsonaro, com o Brasil nem nada. Ele está preocupado com o caso dele, né? Com a liberdade dele, com a posição dele e até, de certa forma, com os caprichos dele. Há relatos de pessoas próximas a ele que ele não estava bem, quer seja de saúde física e também de equilíbrio mental, estava bastante abalado, enfim, já tem uma certa idade, está fazendo tratamento. Então, não podia nem sequer ter tido acesso, né, a um meio para expressar aquele tipo de posição que ele expressou. Agora, colocar na conta do presidente da República, dizendo que isso é fruto do ambiente de violência que acontece no Brasil, graças ao Bolsonaro, é de uma injustiça sem tamanha, né? É de uma desfaçatez. Até porque tem petistas cometendo crimes aí todo dia e ninguém fala que isso é fruto, né, da posição do Lula e tudo mais, né? Então, isso é realmente um argumento que não pode prosperar. Dizer que a violência do Roberto Jefferson decorre da mentalidade do governo Bolsonaro e dos bolsonaristas. Ora, isso é um argumento muito, muito safado.